desmarque e vem. Né, gente? Glória a Deus. Se você é jovem, se você não faz nada sábado à noite, então você é jovem guarda também, então vem também. Tem que participar. Abram suas Bíblias em Amós, capítulo 3. Estamos seguindo a sequência da exposição. Hoje mais uma passagem poderosa, muito especial. Uma passagem que mexe muito com o nosso coração, com a nossa mente. Você que está nos acompanhando pela internet, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar. Amós 3, nós vamos ler a partir do verso 9. Vamos terminar o capítulo 3 hoje. Amós 3, verso 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, você pode olhar para o telão. O Bruno já projetou para nós. Obrigado mais uma vez, Bruno. Amós 3, verso 9. Anunciem aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. Meu povo esqueceu como é fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele o cercará e acabará com suas defesas, e depois saqueará suas fortalezas. Assim diz o Senhor, como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão, e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Ouça agora estas palavras, anuncie-nas em todo Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno, suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela sua preciosa palavra, obrigado pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mas eu peço ao Senhor em especial nesse momento que a sua palavra possa nos corrigir, nos exortar, nos sacudir, Senhor, em nome de Jesus. Muda a nossa mente e o nosso coração se necessário. Deus, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a situação, para que nós possamos ter a mente e o coração transformados. Que o Senhor traga arrependimento essa manhã. Eu te peço também em especial que cale a voz dos falsos profetas. São tantos hereges hoje, tantas bobagens, tantas coisas cantadas de maneira que atrapalha o Evangelho. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e coloque um filtro nos nossos ouvidos, para que nós possamos, Senhor, falar a sua palavra, fazer a sua vontade e engrandecer teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, um dos últimos recursos que Deus usa para o povo arrepender é expor o pecado do povo dele para o mundo, para quem não acredita em Deus ou para quem não tem Deus. Esse é um dos últimos recursos, passar vergonha no crente, passar vergonha em quem está fazendo coisa errada. E é isso que esse texto vai mostrar para nós que Deus fez com o povo. Porque sermos corrigidos e humilhados por alguém que não tem fé, é um negócio que arrebenta todo mundo. Pensa uma pessoa que é um ateu, ele não está fazendo nada, você é um cristão, você acredita em Jesus, você anda com Jesus, aí de repente um ateu olha para você e fala assim, está mentindo, né, irmão? É uma das coisas piores que pode acontecer. Eu me lembro que antes de eu ter minha decisão com Jesus, eu lembro que nós éramos adolescentes, eu já namorava a pastora, e o Arthur e a Gi levaram a gente para uma igreja, e lá a gente começou a frequentar, mas a nossa vida estava uma bagunça.
Nós não tínhamos Jesus e não entendia nada. Aí, no meio de uma galera lá na faculdade, o pessoal, o que você é? Eu sou espírita. O que você é? Eu sou Seixonoye. Tinha Seixonoye na minha turma. O que você é? Não, eu sou testemunho de Jeová. E você é o quê? Não. Aí perguntaram para mim, o que você é? Eu falei, eu sou crente. A menina me olhou de cima e embaixo e falou assim, nossa, não parece. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E nada mais traz mais vergonha para nós do que ser humilhado com gente que nem tem fé em nada. Aquilo me acordou, aquilo me gerou um arrependimento. Eu lembro que naquela mesma semana nós falamos que nós não íamos deixar mais de ir para a igreja. Foi quando nós fomos na outra igreja onde os meninos estavam indo. E acabamos nos convertendo ali, tivemos o primeiro contato com o Evangelho. É uma pena que muitos lugares vão perdendo a essência do Evangelho, vão deixando de pregar arrependimento e vão preocupando com outras coisas. E justamente isso Amós está denunciando aqui também. E nenhum castigo é tão terrível para a igreja como ser exposto para o mundo. E esse é o tema da mensagem. O profeta Amós tinha anunciado o juízo para 6 nações ao redor. Ele falou assim, esse povo aí não tem Deus, esse povo aí não tem lei, não tem nada, mas eles estão maltratando as pessoas. Eles são muito violentos e eu vou castigá-los. Aí de repente Amós fala assim, mas eu vou castigar Judá também. Judá era o povo dele. Amós era de Tecoa, ele era da região do sul, de Judá. Aí os israelitas estão muito bem, tem que castigar todo mundo mesmo. Aí fala, mas eu vou castigar vocês também. Porque eu escolhi vocês, porque vocês são meus, eu vou castigar vocês. Então, quando ele fala isso para Israel, Israel tinha recebido as leis, Israel tinha recebido o jeito de cultuar, Israel tinha recebido as promessas, Deus revelou o nome dele para Israel, diga a eles que eu sou. Deus falou para eles. E Deus também fez a promessa do Messias. Mas apesar de ter denunciado tudo isso, eles não queriam ouvir o que Amós tinha a dizer. Eles não queriam a mensagem de Amós. Porque eles acreditavam numa teologia que nós chamamos, na teologia de teologia do Reino do Norte. Se eu sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu sou eleito. Não é verdade. Se eu sou salvo, eu posso viver o comportamento, ter o meu namoro, eu posso criar os meus filhos, eu posso ter o meu casamento do jeito que eu quero. Não. Tem um modelo desenhado para nós aqui na palavra. Outro dia um amigo falou assim, tem que ter um manual para o casamento, gente. Mas tem a Bíblia. A Bíblia é o manual para o casamento. Quem criou o casamento foi o próprio Deus. Deus tirou, você acredita naquele negócio de que Deus tirou da costela do Adão e fez a mulher? Acredito. Se a Bíblia dissesse que foi uma costela que começou a falar, eu acreditava também, gente. Nós temos que crer na palavra de Deus e o homem foi criado. E mesmo aqueles que nunca tiveram contato com Deus, eles olham, nossa, fulano está batendo o ciclano ali, vamos lá tentar ajudar. Mas espera aí, você não acredita em nada? Não, mas eu tenho uma moral, eu tenho uma ética, eu preciso interromper o ciclo do mal. Ok, mas quem pôs isso em você? Deus. Deus plantou no homem, e ele plantou a gente olha para a natureza, e na essência do homem, na consciência dele, que Deus existe. Alguns se dizem ateus até o pitbull começar a correr atrás dele. Mas um dia eu perguntei para um cidadão que se dizia ateu, eu falei, você é ateu? Sou ateu, graças a Deus. Eu falei, como assim? Não faz sentido. Então Amós está dizendo, o juízo está chegando. E Deus diz, eu vou castigar vocês porque eu escolhi vocês. Porque ser uma pessoa salva, andar com Cristo, não traz imunidade de problemas. Senão os crentes de verdade não pegavam Covid. Senão os crentes de verdade não sofriam tanto. Então ser eleito, pertencer a Cristo, traz responsabilidade e não imunidade. Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm a obrigação moral de ter uma vida como a de Cristo. Tem pessoas que se dizem cristãs, dão aula em seminário, faz isso e aquilo, mas a vida é podre, porque eles não imitam Cristo em nada. Domingo passado, nós vimos que Amós falou assim, olha, eu estou usando uma mensagem porque Deus me deu. Nós precisamos aprender que se Deus põe a palavra na nossa boca, nós temos que falar. Nós precisamos cumprir isso. E
ele fala primeiro, nós vimos semana passada do verso 3 ao verso 8, Bruno não vai precisar colocar, tá? Ele fala assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Então, ninguém vai para um lugar junto se não tiver acordo. O acordo entre Israel e Deus quebrou. Por quê? Porque Israel quebrou o acordo. Depois ele fala também, o leão só ruge se tiver uma presa. Porque o leão, quando ele vê que a presa está na garra dele, ele ruge, a presa treme, ele come. Ele vai falar também, o pássaro só é pego se tiver uma arapuca, uma armadilha. E depois ele vai falar também que o desastre só vem se Deus mandar. Eu vou repetir isso mais uma vez. Tem pessoas que falam assim, esse Covid quem mandou foi o diabo. Gente, o diabo tem poder não, gente, para isso. E mesmo que ele seja usado, ele é usado nas mãos de Deus. Ele é como um cachorro que está numa coleira que Deus solta. Você acha que Satanás tem poder para jogar uma pandemia no mundo inteiro? Poxa, pastor, mas você acha, obrigado, filha, mas você acha que não foi Deus que mandou isso? Mas, poxa, mas o que Deus quer fazer com isso? Trazer arrependimento. Todas as vezes em que houve uma pandemia na história, todas as vezes em que houve catástrofe, o povo se volta para Deus. Por isso que às vezes a nossa vida parece que Deus aperta a gente, para a gente se voltar para Ele. Às vezes, se necessário, Ele tira a nossa confiança financeira, Ele tira o trabalho, para nós nos voltarmos para Ele. Às vezes Ele tira uma coisa que eu amo muito, para nós nos voltarmos para Ele. Muito boas, e eu louvo a Deus por isso. E elas nos davam carros novos na época. E eu lembro que toda vez que eu pegava um carro novo, alguém vinha e batia ou acontecia alguma coisa. Aí a gente brincava que isso era um batismo de vaidade. Tomara que quando eu arrumar um carro novo, eu não bato. Eu não quero bater carro, então para de dirigir. Vai andar de bicicleta. Ah, não, mas vai ter acidente de bicicleta. A turma da bicicleta aí. Mas, aí tem, então não anda de bicicleta, anda a pé. Ah, não, mas eu tenho medo. Então tranca dentro do quarto. Mateus 6,6, ora lá e o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. A gente precisa viver. Então isso pode acontecer também. Então, ele fala, só tem desastre se Deus traz. E o profeta só fala se Deus mandar. Então, assim ele está explicando por que um criador de ovelhas, agricultor, saiu do sul e foi pregar lá no reino do norte. E agora o profeta usa mais um recurso para tentar trazer Israel para o arrependimento. O propósito de toda a Bíblia é levar o homem ao arrependimento para ele ser salvo. Por quê? Você tem que arrepender de quem você é, não é do que você faz apenas. Quarta-feira eu estou participando de um estudo de uma igreja vai fazer 2 anos. E nós estamos seguindo uma sequência bíblica. Eu fui pregar Ezequiel capítulo 18. E Ezequiel 18, 23, a Bíblia diz assim, Deus fala para o povo, eu não me alegro com a morte do ímpio. E no Salmo 116, verso 17, a Bíblia diz, eu me alegro com a morte do justo. Você fala, mas então Deus quer que o crente morra? Às vezes sim, quando for a hora. Mas Deus diz, eu não me alegro com a morte do ímpio. Quem se alegra com a morte do ímpio? Nós. Quem é que torceu para o Lázaro morrer, gente? Você se alegra com a morte do ímpio. Eu também. Olha como nós somos diferentes de Deus, mas nós precisamos ser mais misericordiosos. Se esse cara tivesse se arrependido, pedido perdão, mas não adianta, ele ia pagar, ele ia fugir de novo. Gente, eu sei que tem pessoas que parece que elas estão caminhando para a condenação, mas nós precisamos ser mais misericordiosos. E é isso que Amós está falando aqui, ó. O povo de Israel, o povo de Deus, esqueceu a misericórdia. O povo de Deus não estava nem para ir, então ele se dirige, olha o que Deus faz. Ele dirige para as nações vizinhas, que não era o povo de Deus, fala, gente, suba para os montes de Samaria e vejam o que eu vou fazer. Deus está dizendo, sobe para os montes e vocês vão ver lá embaixo, porque é uma região montanhosa essa região. Você vai ver o que eu vou fazer com o povo. Agora imagine isso. Deus monta um grande tribunal e ele chama testemunhas de outros povos para mostrar o que ele vai fazer. Deus monta um tribunal e fala, eu vou julgar e castigar o meu povo, os meus filhos. Então a primeira coisa a gente vê aqui no verso 9. Ele chama a Filístia
os filisteus, essa turma aí, e os egípcios, se reúnam ao redor das colinas, das montanhas, e sejam testemunhas do caos. A Filístia era um lugar que era o centro do culto de Dagon, outro deus, o deus peixe, sempre com o objetivo de fertilidade e tal. Era um povo pagão, idólatra, imoral, violento. Deus chama um povo pagão, idólatra, imoral, violento, para testemunhar o que ele vai fazer com o povo dele. A gente viu lá no capítulo 1, no verso 6, que Deus falou: olha, eu vou castigar a Filístia, eu vou castigar os filisteus, os habitantes de Gaza, porque eles pecaram repetidamente, por 3 ou 4 transgressões, eles pecaram, e eu não vou deixar de castigá-los. Deus pronunciou juízo, agora ele chama eles como testemunha, e ele faz a mesma coisa com o Egito. O Egito manteve o povo de Deus escravo 430 anos, ele fala assim: ó, vocês escravizaram eles, agora vem cá para vocês verem o que eu vou fazer com eles. Deus havia livrado Israel da mão dos egípcios e agora chama eles para serem testemunhas. E ele convida os poderosos. Eu quero os líderes da Filístia e os poderosos do Egito. Ele chama a liderança e fala assim: olha o que eu vou fazer com esse povo. Olhem para a cidade e vejam que eu vou destruí-los. Imagina se Deus convidasse os macumbeiros, todo mundo que você imagina que, de outras religiões pagãs, e falasse assim: ó, observa o que eu vou fazer com a igreja. Poxa, mas Deus está parecendo que está fazendo maldade. Mas deixa eu te falar, por que ele fez isso? Porque no povo de Deus haviam crimes, obscenidades, pecados, imoralidades e corrupção. Poxa, mas no meio do povo de Deus, isso acontece. Por isso que tem gente que às vezes decepciona com a igreja e não quer nem pisar mais. Porque vê um irmão lá dentro que é fofoqueiro, mal pagador, vagabundo, adúltero, sem vergonha. Tem. Onde tem gente, tem pecador, acaba fazendo isso. Então o que Deus faz? Ele chama outro povo que não acreditava nele e fala assim: observa o que eu vou fazer. E aí vem a segunda parte. O que eles tinham que testemunhar? Sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. Caos e opressão. Causado por quê? Os príncipes de Israel estavam oprimindo os pobres. Estavam querendo arrancar tudo dos pobres. Gente, se tem uma coisa que Deus, na palavra toda, se preocupa é com os pobres. E nós precisamos nos preocupar mais. Se tem uma coisa que nós como igreja fazemos é que qualquer pessoa que nos procurou recebeu algum tipo de ajuda. O que a gente podia fazer. Não só no tempo da pandemia, a gente sempre fez isso. Quantas e quantas vezes eu falava para a pastora assim: nós estamos muito apertados, mas tem uma família precisando de ajuda. Eu ia lá, comprava comida e levava para eles. Se tem uma coisa que eu não consigo imaginar é a minha mesa com comida e a mesa de outra pessoa qualquer sem comida. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, sempre tive. Então, o povo estava enriquecendo às custas dos pobres. É igual aquele patrão, que ele é patrão numa empresa, ele está ganhando rios de dinheiro e o funcionário dele está ralando e ganhando pouquinho. E ele está lá assim: nossa, eu estou pondo um monte de gente para ganhar dinheiro e eu estou bem. E eles são meus operários. Segunda coisa, verso 10, Bruno, por favor. Meu povo esqueceu de fazer o que é certo. Opa! Eu vivo dizendo isso aqui. Nós vivemos numa geração que quer fazer o que dá certo e não o que está certo. É isso aí. Ah, se eu for sonegar no imposto lá, vou fazer o imposto de renda. Se eu fizer um negócio, eu posso receber dinheiro de volta, né? Uma vez um parente meu falou para mim: você precisa pegar nota para poder pegar esse dinheiro de volta, ele é seu. Meu irmão, não vou fazer nada errado, não. Meu povo esqueceu de fazer o que é certo, diz o Senhor. Eles não sabem fazer o que é certo. Os juízes estavam oprimindo os pobres. Por quê? Porque os juízes eram comprados pelos ricos. Um rico e um pobre adiante do juiz. O juiz dava um dinheiro por fora para ele. O rico dava dinheiro para o juiz falava: não, ó, ele está certo, você está errado. Oprimiam os pobres, fazendo negócio errado, tudo torto. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência.
Quantas pessoas você conhece que fazendo coisa errada ficaram ricas? Ele está falando no meio do povo de Deus. Porque talvez você conheça uma pessoa que não tem princípio nenhum e ela ficou rica fazendo coisa errada. Desviando dinheiro. Eu conheci um cara. Ele era um pastor na Assembleia de Deus. E ele desviou dinheiro de um banco que ele trabalhava por anos. O dia que todo mundo descobriu, aquilo veio a público. Imagine os ímpios olhando e falando assim, olha lá o pastor. Deus expôs a vergonha. Os castelos estavam cheios de bens obtidos com maldade. O povo de Deus fazendo maldade e ganhando as coisas. Os palácios de Samaria estavam cheios de coisa roubada. Opa! Você já imaginou se nós tivéssemos aqui um contrabaixo roubado? Não faz sentido. Eu lembro que uma vez um cara veio vender um negócio para mim muito barato. Falei, onde você arrumou isso? Não, tem um chegado aí que fez isso e aquilo e tal. Eu falei, não, eu não compro isso não, cara. Você está com um jeito de coisa roubada. Não, que absurdo. Nós descobrimos depois que era coisa roubada. E tem gente que fala assim, pô, cara, comprei um negócio baratinho. Roubaram de alguém e você está pegando. Ei. Parece brincadeira, mas não é. Propriedade roubada, obtida com violência. Jeroboão II era um rei muito safo. Pensa num cara estrategista. Ele sabia guerrear, então ele era um poderoso militar. Mas ele sabia também passar os outros para trás. E eles começaram a ganhar muito dinheiro e ficar rico e prosperaram. Ah, não, se eu estou prosperando é porque Deus está comigo. Se eu estou conseguindo guardar dinheiro... Gente, não é assim não. Eu li a história de um homem outro dia que pediu para ser enterrado com as mãos de fora do caixão, para todo mundo ver que ele não estava levando nada. Mas um dia Deus vai cobrar isso. Talvez você conhece alguém que está fazendo coisa errada na empresa que você trabalha. Entenda, um dia isso vai vir a vergonha. Vai cair na exposição pública. Jeroboão achava que Deus estava com eles, que a bênção de Deus estava com eles. E toda aquela riqueza foi adquirida de maneira ilícita. Juízes comprados, opressão dos pobres, sonegação de salário. Mas Deus chama os filisteus e egípcios e fala assim, ó, senta e vê o que eu vou fazer com o meu povo. Porque esse povo não sabe fazer o que é certo. Não faz o que é certo. Eu te pergunto, você tem feito o que é certo? Ou você está fazendo as coisas que dá certo? Tem pai e mãe que mente para o filho, para poder acabar a conversa. Se tem uma coisa que lá em casa as meninas sabem, é que nós não aceitamos mentira em momento algum. Mentira é um negócio que não pode existir. Terceira parte do texto. Eles deveriam testemunhar o castigo que se aproximava. Verso 11, Bruno, por favor. Por isso, diz o soberano, um inimigo se aproxima. Ele o cercará e acabará com suas defesas, depois vai saquear suas fortalezas, seus palácios, seus castelos. Por causa dos pecados, de opressão dos pobres, por causa dos pecados, de enriquecimento ilícito, o inimigo se aproxima. Verso 12. Assim diz o Senhor, como um pastor tenta arrancar uma ovelha da boca do leão, e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Deus anuncia o castigo que vai trazer sobre o povo que não sabe fazer o que é certo. Que inimigo era esse que aproximava? A Assíria. E eles iam fazer 3 coisas. O quê? Cercar a terra, e aconteceu. Houve um cerco da Assíria em Israel, nos meados do ano 701. Eles derrubariam as fortalezas, os castelos, e eles fizeram isso, derrubaram tudo, e eles saquearam as riquezas adquiridas de maneira injusta. Opa, olha aqui, no meio do povo de Deus, gente rica de maneira ilícita. Ô pastor, isso acontece hoje? Claro, claro. Tem igrejas que falam que se você der 1.000, você vai ganhar 10.000. Se você der isso, você vai ganhar aquilo. O que eu tenho para oferecer para Deus que não foi Ele que me deu? Nós somos dizimistas, nós devolvemos a 10ª parte do que nós ganhamos, porque nós entendemos que é uma forma de fazer a obra continuar.
Não porque eu tenho uma obrigação com aquilo, não. Você tem que fazer isso por gratidão, por tudo que Deus tem te dado. E não porque você quer algo em troca. Eu não tenho nada para barganhar com Deus. Eu tenho um Deus poderoso no céu que cuida de mim. E mais uma vez, ele fala que no castigo poucos sobreviveriam. E ele usa a metáfora do leão. Se tem um animal que o Amós gosta, é o tal do leão. Ele usa o leão o tempo todo, que eram animais comuns na Palestina, como eu falei semana passada. E o pastor, às vezes ele era um pastor de ovelha dos outros. Ele era um pastor que cuidava da ovelha do outro. Então, se a ovelha dele morresse na mão de um leão lá, comesse, ele tinha que trazer um pedaço da ovelha para provar que a ovelha morreu. Ele tinha que trazer. Se ela fosse devorada, ele tinha que trazer uma prova. Então, às vezes, o que sobrava, o que ele fala, eram 2 pernas ou uma orelha, que o leão tinha estraçalhado tudo. A invasão ia ser tão violenta que ia sobrar pedacinhos do povo. Talvez 2 pernas de ovelha, um pedaço da orelha. Assim será o destino dos israelitas de Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados nos sofás com lençóis de Damasco. Amós está dizendo que a invasão da Síria representa o fim da nação, o fim do reino do norte. Esse povo, depois que foi levado pela Síria, nunca mais foi o mesmo. Tanto que eles misturaram e viraram samaritanos e galileus. Aí em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela era um parente distante, misturado com outras nações, inclusive com os assírios. Então, se escapasse alguém, seria por um triz. E no máximo que a pessoa levaria era um pedacinho do lençol ou um pé da cama. Porque Deus falou que ia devastar tudo. Então, tudo seria destruído. E só sobrou, talvez, uma orelha, 2 pernas. Isso fala da violência que o inimigo ia fazer. A destruição que o inimigo ia trazer. E Deus aproveitaria para castigar a idolatria. Porque até agora, ele castigou a opressão e o enriquecimento ilícito, o jeito que eles tratavam os pobres. Agora Deus aproveita para arrebentar a idolatria. Deus sabe que tem mais pecado. Verso 14, Bruno, por favor. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Betel era um dos centros da idolatria do povo. A capital era Samaria. Mas Betel era o lugar onde o povo fazia a romaria para adorar os bezerros de ouro. Gente, o povo de Deus estava adorando estátua. O povo de Deus estava olhando para uma estátua e falou: você é o meu Deus, você nos tirou do Egito. Era um culto idólatra voltado para a fertilidade. E Deus diz: no dia que eu trouxer os assírios, porque vocês oprimiram os pobres e quebraram a lei, eu também vou aproveitar, vou destruir o altar de vocês. E as pontas do altar seriam cortadas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que se canta hoje. Tem uma música que eu particularmente nunca cantei ela na igreja, mas já vi gente cantando. Quem quiser o favor do rei, toca na ponta do altar. Não tem altar mais não, gente. Tem não. Tem lugar físico para você tocar não. Você tem que se abraçar os braços da cruz. Não tem mais altar. Então, essa expressão é bem interessante, porque a lei de Moisés dizia o seguinte. Olha o que a lei de Moisés dizia. Ela dizia que se alguém tivesse feito algo errado e reconhecesse que tinha feito aquilo errado, e vamos supor que você matou uma pessoa sem querer, você ia lá no altar, tocava nas pontas dele e não morria. A pessoa tinha clemência de você. Mas aqui ele falou assim, não vai ter perdão mais não. Eu vou cortar as pontas do altar. Não vai ter mais perdão. Chegou a hora do juízo e não vai ter jeito. Você tem que consertar a sua vida. Então ele fala assim, já que eu estou aqui, eu vou acabar com as casas de vocês, que está cheio de coisa adquirida de maneira injusta, de coisa roubada. Verso 15. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno, suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Olha, o pecado parece que tem localização aqui, veja bem.
Ele fala assim: eu vou destruir Samaria, o símbolo da iniquidade, onde o povo estava oprimindo os pobres. Eu vou destruir Betel, o símbolo da idolatria, onde tinha um bezerro de ouro, os bezerros. Eu vou destruir as mansões, o símbolo da insensibilidade com os pobres. Entenda uma coisa: quando uma pessoa tem muito recurso e ela não reparte, ela vai se contaminar com aquilo. Não faz sentido você, por exemplo, ver uma pessoa morando num lugar pequenininho e você morar num palácio. Não faz sentido. Então Deus está dizendo para o povo: eu vou destruir as mansões de inverno. Eram voltadas para o sul, para aproveitar o sol na época do inverno. As casas eram construídas para o lado do sul. Eu vou destruir as residências de verão, voltadas para o norte e para o oeste, para aproveitar o sol. As casas de marfim, isso aqui é dente de elefante, um negócio caríssimo. Olha o que o povo punha na casa. Você está vendo o pobre precisando de comida, você está pondo marfim. É isso exatamente que ele está fazendo. Os ricos enfeitavam as casas de marfim. Gente, entenda. Eu não estou falando que você não pode ter uma casa maravilhosa, você não pode ter as coisas melhores. Não é isso. Mas é porque esse povo adquiria as coisas de maneira errada e ainda ficava ostentando aquilo. Deus está dizendo: eu vou derrubar tudo. Vou jogar tudo no chão. Samaria vai cair, Betel vai cair, as mansões vão cair. É o dia do juízo quando eu vou visitar. E é para isso que eu estou chamando os filisteus e os egípcios. Senta nas montanhas e veja o que eu vou fazer com o povo. Veja os pecados que eles estão cometendo. Mas por que Deus fazia questão de chamar os inimigos para assistir isso? Alguém aqui já chamou os vizinhos para corrigir? Ó, vem cá, meus vizinhos, vem cá, vou corrigir meu filho agora. Eu quero que os vizinhos... Alguém faz isso? Não, mas Deus fez. Sabe por quê? Verso 13, Bruno, por favor. Agora ouçam essas palavras e anunciem a todo Israel. Protestem, ouvi e protestem para todo Israel. Diz o Senhor soberano, Deus dos exércitos. O que Deus está fazendo, aquelas nações ficariam surpresas. Mas o que acontecia em Israel era terrível. Por quê? Porque os pagãos eram menos culpados do que o povo de Deus. Veja bem, você cresce num lar cristão. Você aprende que tem que fazer as coisas certas, assim, 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 assim. Aí você vai lá e faz errado. Você é pior do que aquele que não foi criado no Evangelho. É isso que o texto está dizendo. A nação de Israel pecava contra a luz, pecava contra o próprio Deus. Por quê? Porque eles tinham a lei escrita, eles tinham as regras, eles tinham tudo, e mesmo assim, a lei dizia que era para proteger os pobres, eles estavam oprimindo os pobres. É o mesmo que seu pai ensinar para você: meu filho não deve roubar, e você fica roubando. Meu filho, você não pode fazer isso, e você vai lá e faz. Eles tinham as leis, mas não cumpriam. Por isso eles eram mais culpados ainda. Mas por que isso? Primeiro, Deus precisava proteger a própria honra. Deus escolheu o povo para ele. De repente o povo está fazendo tudo errado. Deus escolhe você. Você vai ficar vivendo uma vida errada? Era isso. E se Deus simplesmente destruísse, não chamasse testemunha, o povo ia falar assim: pô, mas Deus é fraco, hein? Esse Deus desse povo aí é fraco. Veio a Síria e destruiu todo mundo. O que estava em jogo era a reputação de Deus. É isso que você precisa entender. Quando você é cristão, se você faz uma bobagem no seu trabalho, se você faz uma bobagem na sua família, se você comete um erro, é o nome de Deus que fica manchado e não o seu. Deus mostra a causa da destruição. Senão os pagãos iam pensar que Deus perdeu a batalha para os assírios. E Deus não perde batalha não, gente. E os deuses assírios, eles não são nem poderosos, eles nem existem. É isso que Deus estava querendo dizer. Deus queria também que aquilo fosse um exemplo para as nações. Pensa bem. Deus vai corrigir o filho dele e fala assim: se eu estou corrigindo meu filho, imagina o que eu vou fazer com vocês. Se o crente se comportar como um descrente, eu tenho dito isso aqui: ele vai ser tratado como descrente, ele vai ser castigado como descrente. Mas se eu castigo meu filho, imagine quando chegar a hora do ímpio.
Talvez você tenha um conhecido aí que ele ficou muito bem de vida fazendo coisa errada e ele é ímpio. Deixa eu te falar, a hora que o castigo dele chegar, se Deus castigou seu filho único, você acha que ele não vai castigar quem está fazendo coisa errada? No dia do juízo não vai ter jeito. Todos prestarão contas. E já caminhando para o final, o que nós aprendemos com esse texto? Primeira coisa, as igrejas podem chegar numa situação de corrupção e se tornar pior do que o mundo. Isso aconteceu na história. Por que você acha que Martim Lutero meteu o pé na porta e falou que os papas estavam fazendo tudo errado? O povo estava vendendo salvação, gente. Isso acontece na história da igreja. Tem muita gente corrompida. Tem igrejas que só querem sugar as pessoas. Elas não estão preocupadas com as pessoas. Elas querem sugar. Eu quero pessoas lambendo os meus pezinhos. Tem pastor que parece o rei Julian. É só quem entende. Quem tem filho pequeno aí que já viu o desenho sabe o que eu estou falando. Os pinguins de Madagascar. Na realidade era o Madagascar. Então a primeira lição é essa. Tem igrejas que podem estar numa situação pior. E tudo isso para vergonha nossa. Porque se alguém fala que uma igreja está fazendo isso, ninguém acredita. Segunda lição. Deus continua usando o mesmo método para corrigir a igreja. O mesmo. Deus expõe as sujeiras porque as pessoas usam o nome dele. Volta e meia você vê um pastor que foi para a mídia fazendo coisa errada. Volta e meia você vê escândalo na rede social. Escândalo financeiro, escândalo sexual. Mas gente, por que Deus não esconde? Porque Deus quer lavar a roupa em público. O povo dele tem que ser bem visto em público. 1 Pedro capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 3, ele fala assim, se vocês sofrerem por causa de Cristo, que bênção. Faz parte dos sofrimentos, faz parte. Cristo sofreu. Agora, se você sofre porque está fazendo coisa errada, roubando, fazendo coisa errada, Ele vai te expor para você ficar envergonhado, para ver se você se arrepende. Ele fez isso com Abraão. Abraão chegou no Egito, o faraó viu a mulher do Abraão, a Sara, falou, nossa, que mulher bonita, rapaz. E confiscou para ele. O Abraão falou, não, pode levar, é minha irmã. Aí Deus castiga o faraó chega, o faraó que era um cara pagão, chega publicamente e fala assim, pô Abraão, você está de brincadeira? Você mentiu para mim, Deus me castigou, porque você mentiu para mim. Imagine você ser envergonhado por um mundano, por um pagão. Imagine uma pessoa que não tem princípio nenhum lá no seu trabalho chamando a sua atenção. E a vergonha de Jonas? Entrou no barco querendo fugir de Deus, foi para o sótão do barco e dormiu. Os caras, acorda, vamos clamar para Deus aí para descobrir o que está acontecendo aqui. Aí Jonas fala, não, a culpa é minha. Eu desobedeci a Deus e fugi dele, entrei aqui no barco. Gente, o livro de Jonas é tão louco, porque é o seguinte, o vento obedece a Deus, vem a tempestade. O peixe obedece a Deus. Os pagãos, o povo obedece a Deus. A planta, o verme obedece a Deus. Sabe quem não obedece a Deus no livro de Jonas? O crente. Aí Deus expõe ele a vergonha. Aí fala assim, me joga no barco aí, gente. Me joga para fora. Que aí vai resolver o negócio. Terceira coisa que a gente aprende. Os cristãos são mais responsáveis diante de Deus porque eles têm isso aqui, a revelação escrita. Eu e você que temos Bíblia e já lemos, já entendemos alguma coisa, você tem muito mais responsabilidade do que quem está lá fora. Eu já sei o que Deus quer de mim. Que vergonha quando o crente é acusado de sonegação, de desonestidade, de materialismo, de egoísmo, de avareza, de pornografia, de idolatria. Que vergonha, de adultério, de imoralidade. Que vergonha. Nós éramos recém-casados, eu e a pastora. E tinha um cidadão que ele era dono de uma livraria, que vendia camiseta dentro de uma igreja que a gente ia. E nós entramos dentro do McDonald's para pedir comida. Gente, tem 18 anos atrás.
Nós vamos fazer 18 de casado agora. Quando nós passamos, esse irmão mexeu com a pastora, meio que fez gracinha com ela. Eu quase falei o nome dele, ainda bem que eu não falei. Que vergonha, um crente sem moral, ficar olhando a bunda da mulher dos outros. Casa, vagabundo. Eu estava falando isso para os homens ontem eu falei para homens, gente, pelo amor de Deus, se a pessoa quer dormir com a outra, casa, assume logo. Seja homem, assume a pessoa, passa lá no cartório, marca o negócio, casa, pega o papel e fala assim, agora é minha. Tem papel, tem escritura aqui, é minha. Casa. Fica mandando coisinha na internet, as pessoas hoje, gente, pelo amor de Deus. Que vergonha quando as igrejas são acusadas de desonestidade ou insensibilidade com os pobres. Jesus teve que sofrer por gente como nós. Quando eu digo isso, Jesus passou vergonha pública. Jesus foi crucificado nu. Aquele paninho que o pessoal põe na via sacra lá é ridículo. Ele foi crucificado nu. Era um jeito, não era só para matar, era para humilhar quem estava lá em cima. Mas ele estava nos representando ali. A ira de Deus caiu sobre ele. Ele sofreu por causa da nossa idolatria, por causa da nossa insensibilidade, desonestidade, para nós nos agarrarmos dos braços da cruz, onde nós encontramos refúgio e proteção. Não tem mais ponta do altar. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar, música pagã. Não existe mais altar, nem ponta de altar para você pegar. Existem os braços da cruz, que está vazia, porque ele ressuscitou. E eu termino. Será que Deus podia chamar os seus vizinhos como testemunhas contra você? O que seus vizinhos diriam? Ih, meu vizinho tem um mau gênio, briga com todo mundo, fica caçando confusão com o vizinho, joga coisa pela janela, se embriaga, tem explosão de ira. O que seus vizinhos diriam de você? Se Deus chamasse esses pagãos para testemunhar. Se Deus colocasse os seus colegas de trabalho contra você, como testemunhas, na faculdade, na escola, o que as pessoas diriam de você? Ih, fulano aqui diz que é crente, mas é um boca suja. Eu tive um vizinho que tinha um testemunho péssimo, pastor. O que as pessoas diriam de você? Mentiroso. Lá na escola, o que diriam de você? Cola nas provas. Uma das coisas mais gostosas é quando Deus engrandece o nome dele através da sua vida. Uma vez eu estava dentro da Panarello, quando ela ainda existia, distribuidora. E um colega meu de faculdade foi me apresentar para o dono da Panarello. Ele falou assim, esse aqui é o meu colega, o único que não colou na faculdade. E tinha mais crente lá dentro. Se Deus colocasse os seus funcionários, o seu chefe do seu trabalho contra você, ou se chamasse os seus parentes ímpios, o que eles diriam? O que esse texto está ensinando para nós é que Deus expõe a vergonha pública da nossa vida para gente que às vezes não gosta da gente, quando nós rejeitamos a revelação e os caminhos que Ele deu para nós. Nós somos chamados para viver com Deus em integridade. Por isso há tempo de se arrepender. Tem tempo para mudar. Sabe, que você saia daqui hoje se examinando. Hoje é dia de ceia. E a ceia nos remete a olhar para dentro de nós e falar, poxa, o que está podre na minha vida que precisa mudar? O que eu preciso mudar? Então aproveite para se examinar. Os braços da cruz não foram cortados como as pontas do altar. Você pode se debruçar nos braços da cruz, chorar e falar para Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser assim. Eu pergunto aos casados, como é que você tem tratado um ao outro? Às vezes a gente fica no calor do dia a dia, a gente acaba falando uma besteira ou outra, fala nervoso. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo nunca gritou com a igreja, nem falou algo pesado para ela.
mas Ele sempre a chamou para o arrependimento por amor. Vamos orar? Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Se temos envergonhado o Senhor publicamente com a nossa conduta, tem misericórdia de nós, nos perdoe, Pai. Pedimos perdão como indivíduos e como igreja. Clamamos pelo sangue de Jesus. Não nos trate como nós merecemos. Obrigado porque a sua misericórdia se renovou essa manhã, nos dando chance de ser diferente. Nós oramos também pelos jovens, pelo testemunho. Obrigado pelo trabalho com a conexão. Deus, em nome de Jesus, faz esses jovens terem um bom testemunho. Nós oramos por aqueles que estão envolvidos nos trabalhos na igreja. A gente espera que essa vacinação chegue longe logo, para que nós possamos voltar aos grupos. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na família, para que as pessoas vejam a graça de Deus na nossa vida, e não uma vida desgraçada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a repartir o que o Senhor tem nos dado. Que nos preocupemos mais com os pobres. Que nós possamos ajudar a quem nos estende a mão. Não a qualquer maluco que aparece na nossa frente, mas as pessoas que realmente precisam. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E se o Senhor nos expôs algum dia, ou está expondo nesses dias, que seja para o nosso arrependimento. Ajuda-nos a arrepender, Senhor. Ajuda-nos a nos arrepender, Senhor. Só Teu Santo Espírito pode fazer isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que você se examine e entenda que Jesus está te fazendo olhar para dentro de você mesmo. Olhe para dentro de você. Essa é uma mensagem que talvez você fale assim: poxa, pastor, você pode estar acusando alguém. Não, a intenção nunca é essa. Vocês nunca vão me ver expondo alguém aqui ou tentando acusar alguém. Mas eu quero pregar fielmente o que a Escritura diz, para que ela convença o nosso coração. Eu sei o quão pecador eu sou, porque eu vejo cada pecado que eu cometo. Nós vamos cantar enquanto o Elcio e a Lília vão estar distribuindo os elementos. E quem pode tomar a ceia do Senhor? Você que está em plena comunhão com uma igreja cristã de verdade. Você que já é batizado, você pode tomar a ceia. Se não, eu vou pedir que você se sente um pouquinho e espere, enquanto nós serviremos, já encerraremos já o nosso culto, logo depois que nós tomarmos a ceia, irmãos. Pode distribuir, Lília, por favor. E depois quando os elementos estiverem na nossa mão, nós vamos orar. Eu quero ver o que teus olhos veem. E quero sentir o que sente o teu coração. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Aleluia. E se talvez você precisa pedir perdão para alguém. Essa pessoa não está aqui, ou talvez está, então juntou a tampa com o balaio, né? Aproveita. Peça perdão, conserte. Fazer igual a gente fala para as meninas, quando elas pedem perdão, a gente ensinou. Fala assim: ó, eu te perdoo, mas não faz isso mais. Tem esposa que às vezes tem que falar para o marido: te perdoo, mas não faz isso mais não. E marido tem que aprender a abrir a boca e pedir perdão. A maior dificuldade que os homens têm é falar: ó, me perdoa. Ô, palavrinha difícil. E se é ao contrário, se é a esposa que tem dificuldade, peça também. Oh, meu bem, desculpa, eu estava com TPM aquele dia, por isso que eu te joguei uma panela. Não faz isso não. Conserta o negócio aí, pede perdão. Ah, mas se a pessoa está longe, chega diante de Deus e fala: Deus, eu não quero ficar magoado com essa pessoa. Eu estou entregando ela nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem que cuidar de mim. E
depois passa a mão no telefone, liga, encontra com a pessoa, peça perdão, conserte. Ah, eu estou triste com alguém, pede perdão para a pessoa. Não, mas foi ela que fez errado. Aí você vai dizer para a pessoa, fala assim, olha, obrigado. Você vai dizer para a pessoa, olha, eu estou triste com você porque eu fiquei triste, eu fiquei mal. E você fez isso e isso comigo. Pronto. Libera seu coração. Na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão e disse aos discípulos, tomai isso e comei, fazer isso em memória de mim. Nós celebramos a ceia, lembrando da vida e da morte de Jesus. Nós olhamos para trás e lembramos o que ele fez. Olhamos para agora e temos que consertar. E olhamos para o futuro, e nós passaremos a eternidade com ele, se andarmos com ele, se vivermos para glorificar a ele. Então hoje é manhã de arrependimento, é manhã de conserto. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelos elementos que já estão distribuídos, esses símbolos do seu corpo e do seu sangue. E eu peço ao Senhor, Pai, que eles sejam, Senhor, nesse momento, o símbolo da nossa aliança. Eles não andaram juntos, mais o povo de Israel, porque o acordo tinha acabado, mas obrigado porque o Senhor Jesus conquistou para nós esse acordo, esse pacto. E eu te louvo, Pai, que eles sejam um símbolo do seu sangue, do seu corpo, e que nós possamos comer e estar em comunhão. Traz conserto quem tem que consertar, traz encorajamento para quem tem que encorajar. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos viver cada dia mais para a sua glória e para o seu louvor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Pode tomar a ceia com a sua família. A gente não está podendo misturar todo mundo. Então, com quem você pode tomar, tome a sua ceia. Eu quero falar que tua boca fala. E quero pensar os teus pensamentos. Preciso amar como tu tens me amado, Senhor. Pois cada dia mais eu quero ser como és, Ser como és. e esse é o maior desejo no meu coração. Pois cada dia mais. Aleluia. A comunhão e as consolações do Espírito Santo sempre estejam conosco agora e para todo sempre. Que Deus te abençoe, te dê uma semana extraordinária. Obrigado, Elcio, Lília, por ter nos ajudado. Que o Senhor possa te fazer prosperar, que a mão dele esteja sobre você, te guardando, te protegendo, e que você tenha um domingo maravilhoso e uma semana esplendorosa. A terça-feira passada eu não consegui, mas essa semana nós voltamos com as devocionais. E que o Senhor te abençoe. Sábado tem Conexão Jovem aqui às 19 horas. Corre para cá. E domingo, 9h30 da manhã, nosso culto transmitido e também ao vivo. Deus abençoe. Nossa. Amanhã eu compro pra nós de novo.